Tô passada. Um brasileiro que eu tenho para comemorar, entende? Por mais que se fale de escravidão, que ainda existe no país, onde os trabalhadores ganham, falam, assinam que ganham um salário mínimo, mas na verdade eles ganham metade disso. Ou então não ganham nada, sabe? Ganham só pela comida e etc. Enquanto houver tráfico de pessoas para prostituição em outros países, enquanto eu estiver lendo em um jornal europeu que na Europa um casal monogâmico gay é composto de um homem e uma mulher da Europa e um brasileiro que veio morar lá, né? Enquanto houver jovens sendo expulsos de casa por causa da sua sexualidade, ou jovens aplicando silicone nas nádegas, silicones industriais para se aceitarem da forma como a sua alma é, porque nasceram em um corpo diferente, nos casos trans. Fato que até eu desconheço o mundo do transgênero, né? E se eu que estou talvez levantando certa bandeira de lutar contra a homofobia, não entendo muito bem, eu imagino a sociedade, o que essas pessoas vivem, né? O que essas pessoas vivem, sabe? E por não aceitarem, a família não aceitar esse tipo de reação, de como essa pessoa se sente por dentro, sabe? Quando eu vejo um vídeo de uma pessoa chorando porque tirou os seios e agora se transforma mais masculina, né? Mais masculino. Então, e tem ainda dificuldade de alterar a identidade, né? Mesmo que hoje tendo a identificação social, uma lei que já é garantida aqui no país, mas as pessoas continuam tratando como ela, a família continua tratando como ela ou ele, né? E quando a pessoa nasce homem e quer se transformar em uma mulher, porque se sente no corpo de uma mulher, se sente preso num corpo, sabe? Isso é muito ruim, assim, sabe? Eu acho que brasileiro é muito hipócrita. Nós brasileiros somos muito hipócritas em determinadas situações. Sempre é o outro que é corrupto, é o outro que não faz o bem. Enquanto não for na minha família que tiver um homossexual, eu nem entendo mais assim como homossexual, eu entendo como homoafetivo, sabe? Porque não necessariamente o amor passa pelo sexo. Então, enquanto for numa outra família, tá tudo bem, eu não preciso me entender disso, eu não preciso falar disso, né? E pode ser uma coisa velada, sabe? Mas quando chega na família da gente ali, e aí você é obrigado a apresentar o seu companheiro como um amigo, um colega e etc. Isso é uma pressão e uma homofobia velada que a gente sente, né? Eu mesmo, quando saí de casa muito jovem, justamente por ser gay e com 16 anos, eu, na verdade eu não tive escolha, né? A gente nasce dessa forma, tem essa orientação, né? Eu não acordei um dia e falei assim, hoje eu vou ser gay daqui pra frente. Não, na verdade eu sempre fui assim, eu me lembro de ser assim aos 5, 7 anos, né? Enquanto a gente tiver policiais sendo perseguidos porque deu um selinho no metrô no seu namorado, sabe? Isso é tudo uma homofobia, né? E é absolutamente compreensível porque que um jovem tem a dificuldade em se assumir para a família, né? E o medo que essa pessoa tem de sofrer ou de ser expulsa de casa, porque às vezes depende dos pais, né? No meu caso eu não precisava mais, eu já trabalhava fora, eu podia me bancar, mas assim, é claro que se eu estivesse dentro
de casa, hoje talvez eu estaria numa situação muito melhor, né? Talvez eu teria me formado mais cedo, não sei, me graduado mais cedo. Mas não é assim que as coisas funcionam no Brasil, né? Até hoje eu acho que eu sinto um preconceito na minha família, principalmente em casa, mesmo que eu more com minha mãe, quer dizer, minha mãe mora comigo, né? E ela ainda ora porque acha que eu vou encontrar a mulher perfeita da minha vida, porque eu vou ter a cura gay, etc. Essa semana um colega de um amigo se suicidou porque não teve apoio da família quando se declarou homoafetivo. Eu devia me espantar com isso, ficar triste, etc. Mas eu já estou tão acostumado com a homofobia que pra mim foi um caso, sabe? Mas dói saber que uma pessoa chega nesse nível pra falar assim, olha, eu tô sofrendo com isso, sabe? Então qual é o intuito de escrever sobre isso, né? Qual é o intuito de contar um pouco a história e como às vezes como você lidar com isso dentro da família, como você lidar com isso no seu trabalho ou como você lidar com isso na sociedade como um todo. Essa é a grande questão, sabe? É difícil falar um pouco sobre esses assuntos quando não é numa página. Mas eu garanto que se eu tivesse pelado fazendo algum gesto obsceno ou dançando e cantando com a bunda enorme, né, e sendo coroado por ter a bunda mais linda do Brasil, por exemplo, eu estaria ganhando muito mais likes e com certeza o meu livro já estaria numa livraria famosa do Brasil, não é verdade? Ou então se eu narrasse cenas incríveis de sexo, tipo 50 tons de cinza. Mas não, é uma história que se repete dia a dia, né? E de como as pessoas sofrem com isso. E é uma tentativa de amenizar um pouco isso no Brasil. Eu acho que quanto mais a gente fala desse assunto, ou dos assuntos que ainda machucam os brasileiros, no caso da violência contra as mulheres, é a mesma coisa. No caso do aborto, é a mesma coisa, sabe? Da falta de respeito entre as religiões, é a mesma coisa. Então, assim, eu queria, na verdade, um pedido que vocês apoiassem essa causa junto comigo, sabe? Pra gente tentar mostrar para as pessoas que não tem nada de errado em ser gay ou hétero. É apenas uma característica da pessoa que não define o tipo de profissional, o quanto ela paga de imposto, ou quanto ela ajuda o próximo, ou quanto ela faz para sobreviver, né? Então, eu peço aqui uma ajuda mesmo a todo mundo que vê esse vídeo e que possam contribuir, pelo menos compartilhando o link, fazendo esse link chegar no Brasil afora, para a gente tentar conseguir publicar esse livro, né? Eu acho muito importante você estar escrevendo e colocando sua cara a tapa e falando sobre isso que você vive, talvez até muito mais sem desmerecer a causa, mas do que ir fantasiado ou transvestido ou se mostrar numa parada gay, que hoje em dia representa talvez menos do que foi antigamente, quando você precisava de sair e falar assim, olha, tem tantos mil na sua cidade que são gays, ou tantos mil apoiam, né, são simpatizantes. Também é uma forma de lidar com isso. Mas eu creio que o livro escrito ali nas livrarias, exposto, sabe, fazendo chegar para todo mundo, para mães de família ler, porque não é uma forma pesada de se escrever, é uma forma de compreensão do que as pessoas vivem e de como que a gente pode trabalhar com isso e ser assim, com respeito e dignidade. Acho que esse é o foco, né? Então, a descrição está aqui embaixo, né, o link de como você pode ajudar.
E talvez se eu falasse aqui de política e começasse a falar mal do Lula ou mal do Bolsonaro, esse vídeo ia bombar muito mais. Mas na verdade não. Esse vídeo se trata de uma pessoa que se assumiu aos 16 anos e quer ajudar outras pessoas a não ter as mesmas dificuldades que teve para chegar até onde está, e muito menos que os jovens se sintam tão pressionados e tão doloridos em si, na sua alma, que tenham que se matar porque não aguentam mais. Bom, é isso que eu queria falar assim rapidinho e pedir mesmo esse apoio, né? Eu tenho menos de talvez 1.200 inscritos aqui nesse canal, e os maiores vídeos são sobre meu trabalho, as maiores visualizações de como você ganhar mais dinheiro vendendo produtos ou fazendo alguma receita. Mas assim, isso é um caso muito maior, né? Esse vídeo talvez represente assim um pedido de socorro para que os outros também tenham a capacidade de estar bem, de estar mais seguro, né? Eu conto com vocês assim para isso, e a gente volta a se falar no decorrer dessa campanha, porque é uma campanha, na verdade, para se conseguir o valor. Uma campanha apoiada pela editora Novo Século, né, numa campanha coletiva de doação, e talvez com 100 pessoas, 50 pessoas doando, ou quanto mais pessoas compartilhando para chegar num nível X de valor, a gente consiga, né? Muito obrigado, e a gente pensa nisso um pouquinho e a gente se fala daqui uns dias. Obrigado, beijão, até lá.